E aí a gente pergunta, as pessoas sempre falam assim, eu quero massa muscular, mas aí eu sempre pergunto às pessoas, qual é a função da massa muscular? Eu vejo todo mundo falando de hipertrofia o tempo todo. Cara, a gente que trabalha com alta performance, a gente tá nem aí para hipertrofia muscular, porque a gente sabe que a hipertrofia muscular ela vai acontecer, porque ela está associada diretamente à qualidade do treinamento. Não existe um treino assim, só vou prescrever um treino só para hipertrofia. Não existe isso. Então, só para hipertrofia, não é treino de força não. Cara, tudo vai gerar estímulo e tudo vai gerar adaptação. Então, a gente não está preocupada se o ombro está mais redondo, se o peito está mais desenhado. Isso é consequência de um trabalho qualitativo. O que a gente se preocupa é com a força. E vocês vão entender isso durante a aula. Eu preciso ter força e ter potência. Isso que é o básico para o sujeito. A força hoje ela é considerada um marcador, um preditor de sobrevida. Quanto menos força você tem, menos tempo de vida você vai passar por aqui. Isso aqui eu vou mostrar esse estudo para vocês. E aqui fica muito claro, o papel da massa muscular são três funções básicas. Uma, gerar calor, 2, gerar movimento e 3, gerar estabilidade. Ponto. Eu preciso ter massa muscular que eu gero mais calor. Por quê? Porque realmente eu tenho maior gasto calórico, consumo muito mais pela massa muscular e a gordura é o quê? É um depósito. Ponto. Quem gera funcionalidade é massa. Se eu tenho mais massa, eu vou produzir mais calor. Tá aí o próprio nome, gasto calórico. 2, se eu tenho mais massa, eu vou gerar mais movimento. Perfeito? Eu vou ser mais rápido, eu vou ser mais potente, eu vou ser mais forte. E 3, se eu tenho mais massa muscular, eu estabilizo mais as minhas articulações. Porque o músculo, ele é um estabilizador secundário da articulação. O estabilizador primário é ligamento. Quando falta o ligamento, tem um músculo para dar uma segurada. Então, essas são as 3 funções básicas. Mas aí eu observo isso aqui. Não é só isso. O músculo, ele é considerado um órgão secretor. Ele secreta proteínas, miocinas, que vão atuar ou no próprio músculo ou vão atuar em órgãos-alvos. Então, eu preciso ter massa muscular para controlar o meu metabolismo da glicose, o meu metabolismo dos lipídios, o meu sistema cardíaco, como cardioproteção. Eu tenho ali a função óssea e eu preciso também, e mais especificamente em alguns estudos, eles já mostram também que algumas proteínas, como a hocostatin, a S-Spark, ela tem uma função antitumorogênese, prevenindo de alguns tipos de câncer, como colo do útero, mama, intestino, entre outros modelos, entre outros tipos de neoplasia. Bem, se a gente for olhar aqui, galera, a gente vai olhar aqui, ó, IL-6, IL-15, BDNF, FGF21, mionectina e irisina. Olha quanta miocina eu estou falando. Elas têm a função básica, vamos basear aqui, ó, IL-6 e IL-15. Ela faz a regulação tanto do metabolismo da glicose quanto do metabolismo das lipídios e ainda regula a secreção de insulina e tem um papel anti-inflamatório. Aí você em casa deve estar pensando, poxa, mas a IL-6 não é inflamatória? É, quando é sintetizada pela gordura. Se você tem mais gordura, tem um percentual de gordura muito alto, você também está sintetizando IL-6. Mas a IL-6 na sua forma ao contrária, inflamatória. E as pessoas só falam da parte inflamatória, não da anti-inflamatória. Eu tenho efeitos antagônicos. Aumentou minha massa muscular, diminuiu minha gordura. Eles não competem juntos, eles são antagônicos. E aí eu tenho aqui a IL-15. A IL-15, junto com a IL-6 e junto com a BDNF e a FGF21, elas regularizam o teu metabolismo da glicose.
Então, de cara, o meu aumento da massa muscular, ele já vai me beneficiar na prevenção de algumas doenças metabólicas, como a diabetes, por exemplo, do tipo 2. Por isso que hoje tem sido muito utilizado como método não farmacológico o treino de força para a diabetes, justamente pelo papel do músculo. E junto com isso eu tenho o quê? O meu metabolismo da glicose, dos lipídios, ali eu tenho a mionectina e a irisina, que regulam esses lipídios. Então a massa muscular, ela não é estética. A estética é uma consequência, ela é necessidade. Além disso, eu tenho ali o IGF-1, que é o metabólito do GH, que é produzido durante o exercício. O GH, ele sintetizado durante o exercício, principalmente pelos estímulos do lactato. E o GH, contrariamente do que muita gente pensa, ele tem um papel catabólico. Ele tem o papel de realizar o catabolismo dos lipídios durante o exercício. Mas só que no pós-exercício, esse GH, ele é metabolizado em IGF-1. E aí ele tem um papel o quê? De realizar a hipertrofia muscular e produzir, aumentar a síntese óssea. Então ele vai fortalecer não só os seus músculos, mas também seus ossos. Tudo isso é estimulado durante o exercício físico, principalmente o exercício de força. Aqui eu tenho a folistatina. A folistatina, ela é um inibidor natural da miostatina. A miostatina, ela faz com que ela regula o tamanho do teu músculo, ela não deixa teu músculo crescer. Ela começa a regular, não deixando o teu músculo aumentar de tamanho. Mas só que eu tenho a folistatina que vai lá e bloqueia ela. Então ela perde essa função. Então esses são os papéis clássicos de ter uma massa muscular. E isso fica muito claro aqui, nessa via de sinalização. Aqui você vai observar o IGF-1, o LIF manipulando as células satélites. Essas células satélites, ela tem o papel clássico de ser proliferada e diferenciada em mionúcleos, que é o núcleo da célula muscular, que é o que realmente vai fazer a síntese proteica. Bom, eu tenho todos esses sinalizadores, o IGF-1, o IL-6, o IL-15, todos participando dessa síntese aqui, atuando em órgãos-alvos, coração, tecido adiposo, célula muscular, osso e por aí vai. Então, o meu músculo, ele tem um papel clássico, eu preciso ter músculo para quê? Primeiro, para gerar força, gerar potência, criar força de resistência, me tornar mais móvel, mais rápido, ter mais estabilidade e, consequentemente, eu tenho mais regulação no meu metabolismo, além da cardioproteção e a proteção de alguns tipos de câncer, através da S-Spark e oncostatin. Mas, além disso, eu também auxilio muito na questão da neurogênese. Eu aumento o número de neurônios, eu vou mostrar isso para vocês. E aí isso também afeta também a melhora do meu cognitivo. Então são vários fatores. Então o exercício de força, hoje, ele tem um papel clássico na qualidade de vida do sujeito. Então eu preciso ganhar força, mas só que as pessoas se baseiam muito, uma das coisas que eu bato muito é assim, só faço, o que tu faz? Ah, só faço musculação. Eu falo, então você vai ter benefícios até a página 3 do livro. Porque você só usa uma variável de resistência, meu velho. E o músculo, para estimular, você tem que usar diversas variáveis. Peso livre, anilha, querobel, elástico, corrente, pneumático, isoinercial. Olha quantas variáveis. Querobel. Cara, tu pode fazer um agachamento. Com o quê? Com todas essas variáveis. Porque você só faz na máquina. Você se limitou. É a mesma coisa, só como feijão e arroz todo dia, não como mais nada. O que vai acontecer contigo? Você vai ter déficits de vitaminas, minerais, nutrientes.
Então você tem que estar sempre gerando o quê? Novos estímulos para poder gerar novas adaptações. Por isso que você tem que ter uma gama de variáveis de resistência. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá. Perda de massa muscular. O que vai acontecer com você? Logo de cara, você vai perder a função na regulação do metabolismo, na proteção cardíaca, na proteção contra alguns tipos de neoplasia, na parte cognitiva. E a gente olha ali, ó, perdi 10% da minha massa muscular. Eu já tenho um impacto direto sobre a minha imunidade. Então já começa a ter riscos de infecção. Ponto. Só em perder essa parte da massa muscular. Perdi 20% da minha massa muscular. Eu tenho problemas em sarar machucados, né? Eu tenho fraqueza muscular e potencializo 2 vezes mais meus riscos de infecção. 3. Perdi 30% da minha massa muscular. Eu tenho dificuldade de sentar, eu tenho dificuldade de me locomover, começa a gerar úlceras de pressão, que são as escaras, porque você vai ficar mais tempo acamado, certo? Pneumonia. Perdeu 40% da tua massa muscular, meu camarada, esquece, é saco preto, você morre. Normalmente você morre por pneumonia. Então, uma das coisas que eu falo muito, falo isso em qualquer lugar que eu vou, é tipo assim, um lugar onde que você vê essa evolução da perda da massa muscular, se chama CTI, Centro de Terapia Intensiva. É o local que vai chegar uma pessoa doente, tá? Você vai acamar ela, você vai observando, visitando ela durante a semana, você vai vendo que ela vai definhando. Justamente porque alimentação restrita, medicamento e desuso da massa muscular. Então ela vai definhando. Normalmente ela fica com aquela cara pálida, com a boca aberta assim, ó. Porque ela perde força nos massetes, nos músculos temporais também. Então, fica aquela cara de bobo. Então, você está perdendo, definhando o cara. E, normalmente, dependendo da patologia ou algo parecido, morre. Eu brinco, eu falo isso com todo mundo. Eu falo, cara, o CTI tinha que acabar, velho. O cara tinha que ter uma terapia intensiva com vidro. Ele tem que olhar o céu, porque ele entra na síndrome do confinamento. Então, ele não sabe se é dia, se é noite, onde ele está, ele começa a ter confusão mental. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei dentro de CTI. Então, eu sei como é que funciona. Então, é um local que você observa essa queda notória da massa muscular e a gente tem conteúdos que pode manter a massa muscular. Um deles é a questão da restrição do fluxo sanguíneo, né, o trabalho de IPC, de isquemia pré-condicionamento, que é um trabalho que você só faz a oclusão e relaxa, como se você estivesse fazendo o papel da força do músculo. E você gera acúmulos metabólicos ali que vai pelo menos manter a massa muscular do sujeito. Perfeito? E a gente começa a observar isso aqui. Fisiologia do exercício a partir de um mecanismo para medalhas, para formar campeões. Né? Isso aí eu faço de olho fechado. Eu até estava brincando ontem com o Regis, eu falei assim, cara, eu sei tanto essa porra que eu nem precisava de slide para falar. Eu boto o slide para a galera visualizar o que eu estou falando. Mas isso para mim aqui, isso é rotina, velho. Eu faço todo dia. Todos os dias eu trabalho com no mínimo 40, 50 atletas. Todos os dias da minha vida. Então, vou lá, um tá lá, ontem um me ligou do Japão, o outro me liga de Portugal, o outro não sei o que lá. Por quê? Se vocês não têm ideia, vamos descer futebol. Futebol em muitos lugares, vou dar um exemplo ontem, um atleta me ligou lá do Japão, foi um atleta meu do Flamengo. Pô, professor, os caras aqui não fazem trabalho de força. É só trabalho de campo. Eu falei, o que você está sentindo? Ele, uma merda.
O meu tempo, volante faz o 8 que a gente chama, ele muda de direção o tempo todo ali no campo. Ele tem aquele terço de campo ali que ele domina. Se ele não tiver potência e força, ele vai perder todas as bolas, quem sofre é o zagueiro. Aí eu falei, cara, eu vou numa musculação, num lugar aqui e treino, porque os caras aqui estão cagando para isso, é só campo. Então isso acontece, o que a ciência da alta performance ela faz? Ela prepara profissionais para dar subsídio a atletas que não têm esse suporte.